O que é o advento? Como viver bem este tempo? Bem, nós chegamos ao final do ano litúrgico e vai começar um novo ano litúrgico de 2020. E o ano litúrgico começa sempre com o advento. O advento, que quer dizer advir, é o tempo de preparação para o Natal, para o nascimento de Cristo. É o acontecimento mais importante da história da humanidade. Deus se faz homem, algo que a nossa cabeça não consegue compreender. Como é que aquele que é infinito se torna uma criatura, vamos dizer, finita, no tempo e no espaço? Como aquele que é todo-poderoso se torna limitado no ser humano? Como é que no homem está escondida toda a divindade? Santo Irineu de Leão, que foi mártir lá por volta do ano 200, na França, Santo Irineu, que combateu os hereges gnósticos, ele dizia que com a vinda de Cristo, Deus tornou-se visível aos homens. Deus, que é invisível, se tornou visível aos homens. Então, no Advento, nós somos convidados a esperar Jesus que vem. Né? Esperar. E essa espera tem que ser uma expectativa. Né? Então é tempo de preparação e de uma alegre espera do Senhor. E nós devemos esperar o Salvador com aquela mesma expectativa, né, que esperaram os patriarcas, os profetas, a Virgem Maria, né, São José, os reis magos, Simeão. Todos aqueles, né, os profetas anunciaram o Messias há mais de 500, 700 anos antes dele chegar. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, mesma coisa. A Virgem Maria o esperou assim com aquele amor de mãe, e também São José. Né? Os reis magos, né, vieram lá da Pérsia, lá do Oriente, na expectativa, né, de ver o Messias. E o velho Simeão, né, que coisa bonita o velho Simeão, lá no templo de Jerusalém, quando ele pega o menino nos braços, que José e Maria levaram para a apresentação do templo, segundo a lei de Moisés, o Simeão diz, né? Agora, Senhor, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos contemplaram a sua salvação. Né? A honra de Israel, a glória de Israel, né? A luz do mundo. Então, é nessa mesma expectativa que nós também temos que aguardar a chegada de Jesus. Né? E aí se preparar. Né? A igreja quer que a gente se prepare espiritualmente. Né? Nas 2 primeiras semanas do Advento, a igreja coloca a liturgia que nos convida a vigiar e esperar a vinda gloriosa do Salvador. A igreja une a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda de Cristo na reflexão, né, do Advento. Nas 2 últimas semanas, lembrando a espera dos profetas e da Virgem Maria, então nos preparamos assim, mais especialmente para celebrar o nascimento de Jesus em Belém. Então, nas 2 primeiras semanas, a liturgia coloca a gente para essa expectativa da espera da vinda do Salvador, que virá no final dos tempos também, né, para encerrar a história humana. E nas 2 semanas finais, já mais perto do Natal. Né? O primeiro domingo, né, tem esse tema, estejamos vigilantes. Acendemos a primeira vela, né, daquela coroa do Advento, formada de 4 velas, uma para cada semana, né, e acendemos a primeira vela, né, meditando sobre a chegada de Cristo, que veio no Natal e que vai voltar no final da história. Então devemos buscar o arrependimento dos nossos pecados e preparar o nosso coração para o encontro com o Senhor. O dono da casa pode voltar a qualquer hora, diz lá São Mateus, naquela parábola de Jesus, né? Mateus 13, 33, 37, o Senhor, né? O dono da casa pode voltar a qualquer hora. Então, é preciso que estejamos aguardando vigilantes, né? Que Ele não nos encontre dormindo. Né? Essa é a mensagem, né, que a gente encontra aí no primeiro domingo do Advento. São 3 lições importantes, né? Perseverar, vigiar e não desanimar mesmo nas tribulações. Então, primeiro, vigiar. Né? Vigiar, viver uma vida de oração, de meditação, de pureza, perseverar, né? E não desanimar mesmo nas tribulações que nós temos. São as 3 lições importantes do primeiro domingo do Advento.
Depois, o segundo domingo do Advento, acendemos a segunda vela, preparai o caminho do Senhor, né? Diz lá o profeta Isaías, e que João Batista vai repetir: endireitai os caminhos do Senhor. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Ora, o que é esse preparar o caminho do Senhor? Limpar a alma de todo o pecado, de todo o erro, fazer uma boa confissão, né? Viver uma vida de mais oração, de mais espiritualidade, né? João Batista, que foi o último dos profetas, ele mostra o Messias ao povo: eis o Cordeiro de Deus, né? Não é um caniço agitado pelo vento, não. É uma oportunidade de nós meditarmos em nossa fé, nossa opção religiosa por Jesus Cristo, nosso amor e compromisso com a Santa Igreja Católica, instituída por Ele, para levar a salvação a todos os homens de todos os tempos. Então, será que nós vivemos isso, né? Nós temos uma fé firme, robusta, uma fé cristã forte. Nós temos uma opção religiosa por Jesus Cristo, de verdade, seguindo os seus ensinamentos, testemunhando Ele no meio das pessoas, né? Nós temos um compromisso com a Santa Igreja Católica que Ele instituiu para a salvação da humanidade, né? Então, isso tudo é uma reflexão que a Igreja coloca para nós aí na segunda semana. Agora, qual tem sido o meu papel e o meu lugar na Igreja? É um questionamento que a segunda semana faz para nós. Bom, no terceiro domingo do Advento, que já nós estamos aí nos aproximando mais do Natal, então a Igreja coloca a alegria do encontro com Jesus, né? Por isso, o Advento que o padre usa um roxo, é um roxo assim aliviado, é um roxo quase que um cor-de-rosa, né? Porque é o símbolo da alegria. Por quê? Porque Cristo é o Rei que veio para reinar, mas o seu reino não é deste mundo. Não se confunde com o reino do homem, né? O reino de Cristo começa nesse mundo, mas ele se perpetua na eternidade, né? Na qual nós devemos ter os olhos fixos sem tirar os pés da terra, né? O cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Ele caminha nesse mundo, como diz a liturgia, caminhando entre as coisas que passam, mas abraçando somente as que não passam, né? Então, nesse terceiro domingo, aqui já lembra aquela passagem, né, de São Paulo na carta aos Tessalonicenses 5,16: estai sempre alegres, né? Orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, boas e más, né? Porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então, é o domingo chamado da alegria, da letéria, o terceiro domingo. Alegria porque vai chegar o Salvador e já está às portas, né? E o Salmo é o Magnífica, a alegria de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador, porque Ele orou para a sua pobre serva, pois doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, santo é seu nome. Então, aquele cântico de alegria de Maria diante de Isabel, né, a Igreja coloca aí para nós no terceiro domingo do Advento. E no quarto domingo do Advento, né, aparece aquela passagem fortíssima lá de Isaías, né, mostrando quem é Jesus, quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus, Deus forte, conselheiro admirável, príncipe da paz. O profeta Isaías, lá no capítulo 9 dele, coloca isso, né? O profeta, ele apresenta o Senhor como aquele Deus forte, o conselheiro admirável, o príncipe da paz. No reino dele acabarão a guerra e o sofrimento. É belíssimo aquele texto de Isaías, no capítulo 11, né, onde ele mostra como é que vai ser o reino messiânico. Haverá paz. Paz, inclusive, entre os animais. Não haverá mais guerra entre os animais. Eles não vão mais se matar, nem para se alimentar, né? Ele fala: o boi comerá palha ao lado do leão. Olha que interessante. O leão vai voltar a comer palha, capim, como era lá no começo da humanidade, antes do pecado original. A criança de peito poderá colocar a mão na toca da serpente sem mal algum. Já pensou? Dá até arrepio pensar numa criança pequenininha enfiando a mão na toca de uma serpente, mas o profeta diz: não lhe fará mal algum. É o reino de Deus,
né? Que o menino nascido em Belém vem trazer, a paz que ele vem trazer, o reino de paz, de verdade, de justiça, de amor, de santidade, de graça, de liberdade. Então, o mundo entrará no reino messiânico, quando ele voltar definitivamente na parousia, né? E a igreja coloca, então, aí nesse quarto domingo, o anúncio do anjo à Virgem Maria. O anjo que anuncia a Maria, né? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? Ave, esse ave que quer dizer salve, né? Salve Maria, cheia de graça. A gente reza na Ave Maria. O francês diz, Je vous salue Marie, eu vos saúdo Maria. Né? Então, o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ela leva um susto, né? Porque era uma menina de talvez aí uns 15 anos, né? Jamais esperava isso, ser a mãe do Redentor, que todas as mulheres judias esperavam que talvez seja eu, mas é ela, a mais humilde. E ela fala no seu cântico, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. Foi isso que fez Deus se apaixonar por ela, pela humildade de Maria, porque Eva foi soberba. Maria é a nova Eva, assim como Jesus é o novo Adão. Então, pela humildade dela, ela foi escolhida para ser a mãe do Redentor. Então, no quarto domingo, a igreja coloca aí, né, esse encontro de Maria, que vai dizer para o anjo finalmente, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Escrava, meus irmãos, no tempo de Maria, era alguém que não tinha direito nenhum, nem direito à própria vida. Então, quando ela fala para o anjo, eis aqui a escrava do Senhor, faça da minha vida o que Deus quiser. E olha, Maria não sabia que ia sofrer tanto, né? Teve que fugir lá para o Egito, porque o Herodes queria matar o menino, né? E viu Jesus sofrer todas aquelas coisas horrorosas, ser crucificado, né? Mas ela entregou nas mãos de Deus, faça o que o Senhor quiser, né? E foi feito, e a humanidade foi salva. Bom, eu queria falar também sobre alguns símbolos do Natal, que é interessante a gente saber, as pessoas perguntam. Nós temos essa guirlanda, né, que é verde, sinal de esperança e de vida, enfeitada com uma fita vermelha, que simboliza o amor de Deus, que nos envolve e que mandou para nós o Salvador, e também a manifestação do nosso amor, que espera ansioso o nascimento do Filho de Deus. E a guirlanda, ela é circular e fechada para mostrar exatamente isso, né? Deus está fora do tempo. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Deus é eterno. Temos a árvore de Natal. O que significa a árvore de Natal? Mostra que mesmo no inverno mais rigoroso, o verde de seus ramos resiste e as maçãs continuam saborosas e comestíveis mesmo depois da chegada da nova e rude estação, com a neve e geadas permanentes. As maçãs hoje são simbolizadas por bolas vermelhas, presas aos galhos da árvore, são um sinal de vida diferenciada. Então o pinheiro é porque simboliza, né, a vida que não morre nem no inverno, a vida divina. As bolas significam frutos. Para os europeus era a maçã, que mesmo no inverno eles tinham, né? E tudo isso significa a vida que o Natal traz. Depois temos também os presentes, a ceia de Natal. Nos lembra o ato de amor de Jesus. Lembra também nossa origem judaica enquanto religião, que celebra a fé em torno de uma mesa de família. Os presentes, lembra aqueles presentes que os reis magos trouxeram para Jesus, né? Para o menino Jesus. Pois hoje nós damos presente para as crianças, embora virou moda dar presente também para os adultos, mas a origem dos presentes era para as crianças, como Jesus, que era uma criança, né? Os sinos de Natal são símbolos de anúncio e de convocação. A gente sabe que o sino é um símbolo da fé, né? Um sino, quando toca, ele chama para a fé, né? E o Papa João Paulo II disse para os bispos do Brasil, infelizmente, muitos emudeceram, né? O símbolo de Natal também é um sinal da chegada do Senhor. A beleza do presépio, né, que São Francisco parece que foi o primeiro que fez na história da igreja, né? A palavra vem do hebraico, significa manjedoura, presépio quer dizer a manjedoura, aquele coxinho
onde os animais comiam, está lá na gruta de Belém, né? E que ali Nossa Senhora colocou o seu menino, né? Desde o final do século II já havia representações do presépio, né? Mas, assim como nós temos hoje, foi São Francisco de Assis, né, que estabeleceram. Depois também nós temos os chamados anjos cantores, né? Aqueles anjos que apareceram para os pastores lá no campo dos pastores em Belém e que cantaram glória no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Esses anjos são mensageiros, surgem nos céus para confirmar o nascimento do Filho de Deus, né? E a partir dali os pastores foram até Belém. A estrela, né, também simbolizada no Natal, suas pontas representam as direções da terra, norte, sul, leste, oeste, né? Às vezes com mais pontas, sudeste, nordeste, né, sudoeste. Bem, de onde vêm os homens para adorar a grande luz, que é o Filho de Deus. Além de lembrar que ele veio para todos os homens, né? E temos também a igreja que guia os reis magos, lá do Oriente até aqui, a gruta de Belém, né? O Evangelho de Mateus é o único a relatar a vinda dos sábios do Oriente. No século V, Orígenes e São Leão Magno propõem chamá-los de reis magos, porque no século VII eles ganham nomes assim populares, né? Baltazar, Belchior, Gaspar, e trazem ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, Cristo é rei, né? Incenso para Deus, só se queima incenso para Deus, e a mirra, né, para o menino que um dia vai ser, né, imolado, morto. E a mirra era usada exatamente no embalsamento. A história dos reis magos, meus irmãos, é uma história fantástica, né? Esses reis vieram lá da Pérsia. Por que a gente tem alguma indicação de que eles vieram da Pérsia? Porque quando os persas invadiram a Terra Santa por volta do ano 600, eles destruíram todas as igrejas católicas que Santa Helena, esposa de Constantino, tinha construído no século IV. Mas quando eles chegaram na igreja da Natividade em Belém, onde Jesus nasceu, eles notaram que na fachada da igreja tinha o desenho dos reis magos. E estavam com vestes iguais a deles dos persas. Por isso os persas não destruíram a igreja da Natividade em Belém. Então daí ficou uma indicação de que esses magos vieram lá da Pérsia. E magos aí não tem sentido de magia, não. Magos era usado aqueles que tinham conhecimento de um pouco de astronomia. E foi olhando para o céu que Deus os guiou através de uma das estrelas, porque eles já conheciam o judaísmo, né? Sabiam que ia nascer um Salvador, tanto que eles chegaram em Jerusalém perguntando, né, onde é que está o Messias Salvador de vocês que nasceu e ninguém sabia de nada. E eles foram a Herodes também não sabia, mas aí a estrela apareceu de novo e levou até Belém. E Herodes quis que ele fosse indicar o local, mas o anjo apareceu para ele e disse, não, voltem por outro caminho. E eles voltaram por outro caminho sem passar por Herodes, né? Bem, temos também a coroa do Advento. São 4 velas, uma para cada domingo do Advento. As velas acesas simbolizam a nossa fé, a nossa alegria, como eu já falei. Cristo, a grande luz, a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, como diz São João, capítulo 1, versículo 9, né? Ele está para chegar, né? Então temos aí a coroa do Advento, né? A vermelha, normalmente se usa uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela rosa ou roxa e uma vela branca. Qual é o sentido que isso tem? A vela vermelha simboliza o perdão de Deus dado à humanidade através de Cristo, que paga com seu sangue vermelho, né, a nossa culpa diante de Deus. O verde representa a fé, a esperança dos patriarcas, que já lá desde Abraão, né, aguardavam o Salvador. O roxo ou rosa simboliza a alegria do rei Davi, o rei que simboliza o Messias que vai chegar,
né? E a branca que simboliza os profetas que anunciaram um reino de paz, de justiça que o Messias traria. Então, esse simbolismo também é utilizado em algumas igrejas. Há igrejas que colocam todas as velas brancas, outras colocam todas vermelhas, mas há algumas que colocam aí nessas 4 cores. Bom, aí você tem assim um resumo rápido de como que a gente deve viver, né? Esse tempo de espera de Jesus, tempo de oração, tempo de meditação, tempo de fazer a novena do Natal, né? E tempo de uma grande expectativa.